Então, boa noite a todos. Gravando agora, valendo. Vamos começar aí mais uma aula de análise de investimentos e fontes de financiamentos. Na aula de hoje, nós vamos muito além do que está aqui, viu? Mas colocando ali um breve roteiro. A gente vai além disso aí, porque em comparação ao que vocês já viram, isso aí é bem light, é bem tranquilo, né, em relação aos indicadores ali anteriormente exemplificados aqui em sala com vocês. E aí, bom, hoje nós vamos falar, enfim, né, sobre o PVPA, o PL, o payout e o yield. Vamos falar também sobre o KPM, que é o modelo de precificação de ativos financeiros. Vamos fazer alguns exercícios em relação a eles. Imagino que a gente consiga matar esses 3 pontos aí já no primeiro horário, tá? Ou pelo menos o 1 e o 2 já no primeiro horário. Dali para frente, eu já vou traçar com vocês um pouquinho mais sobre o que os investidores eles olham ali na hora de selecionar um ativo, o que é buscado pelos grandes investidores, o que é olhado, visado por eles, quais são os critérios que eles utilizam na hora de estar adquirindo, na hora de estar comprando um ativo, e por que o ativo X e não o Y, por que o A e não o B. Os investidores eles olham uma série de situações que são altamente consideráveis aí. Então nós vamos colocar todas na ponta do lápis aí, nós vamos colocar todas em devida consideração, beleza? Mas vamos começar por esse roteirinho aí, depois a gente já viaja um pouco mais na maionese. Então vamos lá, pessoal, o que acontece? Esses indicadores, né, esses indicadores de mercado, são indicadores que são extraídos de 2 lugares. Então a gente tem aqui, né, indicadores que são extraídos dentro ali das informações financeiras que as empresas divulgam diariamente na Bolsa de Valores, e nós temos também alguns indicadores que são extraídos da parte contábil da empresa, tá? Então, daquelas demonstrações financeiras padronizadas, as famosas DFPs, que são entregues ali pelas empresas SA de capital aberto de 3 em 3 meses, né? As famosas demonstrações ali financeiras trimestrais. Então, de 3 em 3 meses elas são entregues e são ali altamente relevantes, porque a gente consegue extrair do balanço patrimonial, da DRE, da demonstração do fluxo de caixa, da demonstração do resultado abrangente, da demonstração do valor adicionado e da demonstração de mutações do patrimônio líquido, a 6, a gente consegue extrair informações extremamente relevantes para o dia a dia ali do mercado. Obviamente que os investidores eles olham mais algumas situações e menos outras. Por exemplo, a demonstração número 1 ali, que os investidores, tanto nacionais quanto internacionais, olham na hora de estar buscando ali fazer a seleção de um ativo. Demonstração número 1 que é olhada é a DRE. Essa é a número 1. Demonstração de resultado do exercício, ela é a primeira que os investidores olham. Por quê? Porque ela trata de um tema muito importante para os investidores, que é o tema eficiência. Então a DRE, ela versa sobre eficiência. Os investidores eles olham para a DRE e eles conseguem descobrir se uma empresa é ou se não é boa naquilo que ela se propõe a fazer. Depois aí sim eles olham para a demonstração mais famosa, né? Que é o balanço patrimonial, que vocês aí tanto de ADM quanto de contábeis já estudaram ali desde os primeiros períodos aí de cada um dos cursos, né? Seja lá com o Bianor, possivelmente quem deu isso aí para contábeis e para ADM, né, a própria Glaucia e outros docentes ali que vêm e ministram um pouco sobre essas estruturas, né, sobre essas demonstrações financeiras, sobre essas demonstrações contábeis ali. Então, os investidores, eles quando iniciam ali uma análise de uma empresa, eles olham vários indicadores, vários. A gente poderia ficar, não só a aula de hoje, a gente pode ficar o semestre inteiro falando só disso. Tem uma disciplina mesmo na pós-graduação, no MBA, em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, né, tanto na Pitágoras quanto em outras instituições de ensino aí, que eu que leciono, e a gente trata, por exemplo, fica ali 40 horas falando só desse tema, só de análise de demonstrações ali financeiras, só interpretando realmente a contabilidade das SAs de capital aberto e vendo o que realmente a gente faz com eles, né? Isso recomenda então comprar, aquilo recomenda então vender, eu devo fazer isso com tais informações, devo fazer aquilo com outras informações. Então isso é algo assim muito rico mesmo. E a gente consegue dividir
essas categorias em vários. Eu vou começar com vocês leve, vou começar bem leve. Vou deixar para tratar dessas informações que são extraídas, por exemplo, da DRE e do balanço patrimonial, para a gente começar hoje, depois do intervalo, e falar mais fortemente mesmo, talvez numa aula que vem, né? Mas colocando aí só uma pitadinha, só para que vocês, né, tenham mais ou menos uma noção, ó, vai mais ou menos por um lado assim, ó, hoje o indicador número 1, quando o investidor ele quer saber se um negócio é bom ou não, se ele vai comprar ou não um determinado ativo, uma determinada empresa, a primeira coisa que o investidor olha é isso aqui, ó, estou escrevendo no chat para que vocês que estão aí online acompanhem. EBITDA é o indicador número 1 que os investidores eles querem saber em uma empresa. Pergunto a vocês já estudaram? Tanto a galera de ADMs e de contábeis aí que estiver online, já ouviram falar do EBITDA? Já estudaram aí sobre o EBITDA em alguma das disciplinas que vocês já viram ao longo dos cursos aí de vocês? Ou é o primeiro contato? Digam aí para mim. Conhecem essa sigla ou não? Não. Vamos lá, ó. Vamos começar no inglês, vamos gastar o inglês, depois a gente vai para o português aí, ó, né? É o Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations. Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. No português, fica o LAGIDA. Estou escrevendo aqui para vocês, ó. Tá lá, LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Esse é o número 1, gente. Indicador número 1. Todos os investidores olham para esse indicador para saber se uma empresa é boa ou não naquilo que ela faz. Todos. Depois do intervalo hoje, vocês vão poder escolher empresas aqui para mim, aleatoriamente. Vocês vão poder escolher várias, de qualquer segmento que vocês quiserem, né? Escolhe empresa, escolhe segmento. Eu entro no site delas e já mostro para vocês essas informações. Então esse é o número 1, é o top 1 ali, é o indicador que o mercado mais quer, é o indicador que o mercado mais busca ali, é a métrica que ele mais olha. Só desse indicador, gente, só desse, você tem vários desdobramentos, vários. Então quando você não consegue calcular o EBITDA, você vai lá e calcula, por exemplo, só o EBIT, que é o lucro antes de juros e impostos, quando a empresa não tem depreciações e amortizações. Lucro antes de juros e impostos. Você pode comparar esse EBITDA, por exemplo, com o valor total da empresa. Então tem um indicador que é muito famoso, que é o EV ou EVA dividido pelo EBITDA. Olha que viagem na maionese que eu estou fazendo. Moral da história, existem vários indicadores dentro de um indicador. Né? Esse EV dividido pelo EBITDA, por exemplo, é o valor da empresa, né? O Enterprise Value, dividido pelo EBITDA. Então tem muito indicador, muito. Né? Eu vou ter que selecionar aqui com vocês para a gente ver alguns que são os mais importantes e mais relevantes, considerando o mercado brasileiro e internacional hoje. Mas assim, só para deixar claro que eu poderia ficar o semestre inteiro falando disso com vocês, tá bom? Mas vamos com calma. Coloquei do EBITDA aí, só para dar um quê de curiosidade aí para quem quiser pesquisar depois no intervalo. Procura saber um pouquinho sobre o EBITDA, da importância desse indicador, mas nós vamos começar mais leve. Vou começar com vocês com os indicadores ali mais fáceis, que a gente consegue olhar, fazer uma análise, identificar e entender um pouquinho como que uma empresa ela está posicionada no mercado, qual que é o grau ali de confiabilidade dela, qual que é o potencial de retorno que ela tem, como que os investidores estão olhando para essa empresa e enxergando essa empresa. E depois algo muito importante, que é esse KPM, né? O KPM nada mais é do que o quê? Todo mundo quando faz um investimento, o que é o objetivo de cada uma dessas pessoas, né? Você quando faz um investimento, você está lá, você está correndo um determinado risco. Qual que é aquela conta perfeita? A conta perfeita é aquela conta em que você saberia, dado o risco que você está correndo, quanto que você deveria ganhar para compensar esse risco que você está correndo. Então é aquilo, eu não quero correr nenhum risco. Ok, eu aplico, eu coloco meu recurso
em determinadas aplicações que são livres de risco. São aplicações que vão render muito se eu não estou correndo risco nenhum? Não. São aplicações que não vão render muito. Existe uma lógica, que é aquela lógica do risco-retorno, né? Assim que funciona. Então, quanto mais risco eu estou correndo, mais retorno eu deveria ter. Por outro lado, quanto menos risco eu estou correndo, menos retorno eu deveria ter. Então, pegando essa lógica do risco-retorno, esse modelo matemático aí, ó, que é o KPM, que é o Capital Asset Pricing Model. Hoje eu estou, assim, fenômeno no inglês, né? Gastando para lá, que é o modelo de precificação de ativos financeiros, o KPM. O foco dele é dar exatamente esse número mágico, ó. Se você está correndo um risco de X% ao investir em ações da empresa tal, você deveria obter um retorno mínimo de Y%. Então é uma conta que tem toda essa pretensão de te dar quanto você deveria ganhar dado o risco que você está correndo. Então nós vamos começar do básico, do beabá aí, a nível de investimentos, beabá, com esses 5 indicadores aí até o intervalo. Eles são bem simples, o KPM aqui exige um pouquinho mais, mas também de forma alguma, né, se tem alguém do 8º de ADM aí sabe que eu não cobro decoreba algum, ainda mais nesse formato. Esse formato vocês estão podendo experienciar aí como é que é na prática, né? Então, para que eu vou cobrar um decoreba, sendo que na prática você está lá na empresa fazendo uma conta e aí simplesmente você dá um Google e lembra como é que é a fórmula daquela conta. Então, não precisa se preocupar com fórmulas, mas sim com a usabilidade dessas fórmulas. Vamos lá, então? Vamos começar primeiro por esses 4 indicadores, que são muito simples, e na sequência a gente fala do KPM. Depois a gente já faz alguns exercícios, bobear antes do intervalo, outros depois do intervalo, de modo a vocês fixarem isso aqui, e aí já dando tempo, a gente já começa a ter um vislumbre aí de escolher algumas empresas e eu mostrar essas informações relevantes sobre as empresas para vocês. Vamos lá, então? Tá lá, ó. Os 4 indicadores de mercado. Então vamos começar entendendo a nível teórico, depois eu já mesclo com vocês aí teoria e alguns cálculos. PVPA. Né, o nome do indicador é exatamente do jeito que fala ele. Você vai ver que os 2 primeiros, o nome desses indicadores é simplesmente numerador e denominador da fórmula. Então, o primeiro indicador é P dividido pelo VPA. Como é que é o nome dele? PVPA. O segundo indicador é o P dividido pelo L. Como é que é o nome dele? PL. É assim mesmo que o mercado inteiro trata, tá bom? É assim que o mercado de investimentos trata esses 2 indicadores, é dessa forma que ele fala o nome dos 2 ali. Então, o PVPA e o PL. Mas vamos para o PVPA primeiro. O que é o P? O que é o P? E aí, o que é o VPA? P nada mais é do que o preço de mercado. O que é o preço de mercado? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e compartilhar outra coisa com vocês. Minha tela está lá. Então, ó, eu tenho P e eu tenho VPA. P é preço de mercado. E aí pergunto a vocês uma coisa. Aqui, deixa eu salvar aqui, perfeito. Agora vocês todos estão vendo a minha tela. Me falem o nome aí de qualquer empresa que vocês imaginam, uma grande empresa brasileira que está listada aí na Bolsa de Valores. Fala o nome de qualquer empresa. Essa aula de hoje eu vou contar muito com a participação de vocês. Santos Brasil e Vale. Vamos lá então, ó. Vamos buscar aqui. O site está meio bichado aqui, tá lento para danar. Aqui, ó, deixa eu pegar. Peguei a Vale, ó. Olha aí a Vale. Qual que é a primeira informação que aparece aí? Está marcada de azul aí na Vale, pessoal. É a informação que valor atual. O que é esse valor atual? É o valor do último negócio de Vale. Os mercados financeiros já estão fechados, ok? Então não tem
né? Não tem mais nenhum tipo de negociação acontecendo agora no mercado financeiro. Tudo que tinha para acontecer já aconteceu, né? Tudo já ocorreu aí no mercado. Então, ó, o último valor aí da Vale está aqui, ó, R$ 51,37. R$ 51,37. Esse é o P. Esse é o P da Vale, este é o preço da Vale, ok? Da mesma forma que o da Santos Brasil estava dando pau aqui na hora de buscar, pelo que eu lembro de mercado aí, ficou na casa de 3,50, mas vamos tentar botar ele aqui de novo para que vocês peguem aqui o preço dela. Vamos lá. Aí, foi. Aí, errei por pouco. Fechou a 3,40, não fechou a 3,50 não, fechou a 3,45. Né? Então, ó, valor atual, R$ 3,45. Isso é o P. P é preço de mercado. Tá bom? Então, vocês falaram duas empresas. Deixa eu ver no chat se alguém falou mais alguma coisa. Tem uma mensagem aqui. Ah, não, é só do Elias colocando o código. Isso aí, STPB3. Mas, por exemplo, a gente pode pegar aqui outras empresas, ó, e olhar, tá lá a TOTUS, grande empresa aí de tecnologia, de ERP. O site está bem lento aqui, está bem lento. Ó. Então, TOTUS, qual que é o P dela? Aqui, ó, R$ 19,35. Este é o preço, P de preço, que é o quê? Preço de mercado. O que é preço de mercado? É o preço do último negócio realizado na Bolsa de Valores. Esse é o preço de mercado de uma empresa. Então, este é o numerador da fórmula do PVPA. Até aí tudo bem, pessoal? O P, ok? Entendido? Tá com gatilho, STPB3? Vamos ver, vamos ver. Depois eu posso fazer uma análise dela aí com vocês. Mas entenderam o P? Entenderam o P certinho? Entenderam o que é o P? O preço de mercado. Simplesmente o preço do último negócio da empresa, negociado na Bolsa de Valores. Não, TOTUS 3, não entendi. Não entendeu aqui? O da TOTUS, R$19,35. É o preço do último negócio realizado no ambiente de Bolsa de Valores. Ok? Então esse é o P, preço de mercado. Assim como o da Santos Brasil estava R$3,45, assim como o da Vale estava lá, esqueci quanto lá, mas R$40, R$50. Ok? Então é o preço do último negócio realizado no ambiente ali de Bolsa de Valores. Esse é o P. Por outro lado, o que é o VPA? O que é o valor patrimonial por ação? O valor patrimonial por ação, galera, já tem ali, já vem de outro lugar. Então esquece agora o mercado de ações. O valor patrimonial por ação, ele vem da contabilidade de uma empresa. Então ele vem ali, né, dos dados que a empresa divulga de balanço patrimonial e DRE dela. Por exemplo, vamos pegar aqui a Vale, digitando aqui RI depois de relacionamento com o investidor. Tá lá, entrei aqui na Vale. Tá abrindo aqui para vocês. Então vamos pegar aqui informações para o mercado. As demonstrações financeiras da Vale. Primeiro trimestre de 2020 está aqui, ó. Deixa eu pegar o relatório aqui do IFRS em português para a gente olhar. Ó. Tá lá. Isso aqui é um relatório trimestral de uma empresa, galera. Vocês vão ficar um pouquinho íntimos disso aqui agora comigo no final do período. Vamos lá então, ó. Logo de cara aqui, ó, já está o balanço patrimonial aqui certinho. PricewaterhouseCoopers, que foi a auditoria, que trabalhou aí com, né, que auditou aí os resultados trimestrais da Vale. Demonstração consolidada aqui do resultado abrangente, fluxos de caixa, balanço patrimonial, ó, tá lá, balanço patrimonial, era nele que eu queria chegar. Deixa eu dar um ampliar aqui, porque ele está bem pequenininho.
Tá lá, agora eu acho que vocês estão enxergando bem. Então, ó, VPA, valor patrimonial por ação. O nome já indica um pouquinho, né? Valor patrimonial. Vem então de situações patrimoniais que estão no balanço patrimonial. Mais ainda, existe uma situação, existe uma conta no balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial ele é formado por um lado de tudo aquilo que a empresa tem de bens e direitos, conhecido como ativo, e por tudo aquilo que ela tem de dívidas e obrigações, conhecida pelo passivo. A equação fundamental de um balanço patrimonial é ativo menos passivo, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de bens e direitos subtraído por tudo aquilo que eu tenho de dívidas e obrigações, o resultado é aquilo que definitivamente sobra realmente de verdade para mim, que é o meu patrimônio líquido. Então, ó, tá lá, patrimônio líquido da Vale. Então tá aqui, ó, total do patrimônio líquido. Ó. Esse número aqui, gente, é um número pequenininho, mas nós estamos falando de um resultado aqui, ó, em milhões de dólares americanos, ok? Então esse 257 aqui é em milhões de dólares americanos. E esse 33 aqui então, Lucas? Então, são bilhões de dólares americanos, tá? Então o número parece pouco, mas você tem que olhar a unidade dele lá em cima, porque a unidade dele é quem vai delatar e informar quanto que ele realmente vale, né? Então, às vezes você vê o número, é só isso, né? Mas isso aqui são milhões. Está em unidade de milhões, aquilo que é milhares. E reais é tão insignificante que não importa que está arredondado. Então, o total do patrimônio líquido da Vale está aí. Ó. O que eu faço? Eu pego o patrimônio líquido da Vale e divido ele pelo quê? Ó, deixa eu entrar aqui no site da Bolsa, B3, empresas listadas. Só para mostrar para vocês aonde que eu extraio essas informações e vocês têm ali, vocês vão ter ali tudo certinho. Ó. Deixa eu abrir aqui a página da B3. Tá lá. Vamos vir pela letra aqui, ó, já botei V, Vale. São poucas empresas iniciando com a letra V. Conhecidas aqui mesmo a Vale, essa Valid aqui era American Banknote, virou Valid, e ainda tem a Via Varejo e a Vivara, né, que são outras duas aí que têm feito um certo sucesso no mercado financeiro. Então, ó, quando eu entro aqui no site da Bolsa, da Vale, eu estou no site oficial da Bolsa de Valores, vocês vão ver alguns dados aqui da Vale, inclusive o patrimônio líquido está aqui, viu? Está aqui bonitinho, informado, ano contra ano. Obviamente que o daqui está em reais, tá, gente? O de lá em dólares. O que acontece? Eu tenho aqui o total de ações da Vale. Ó. Então, a Vale ela tem 484 milhões. Então, a Vale tem 5 bilhões 284 milhões 474.782 ações. Isso é o total de ações que a Vale tem no mercado de capitais. Tá? É a composição do capital social da Vale. Então, onde que eu acho o valor patrimonial por ação? Muito simples, ó. Eu pego o patrimônio líquido da Vale e divido pelo número de ações que a Vale tem na Bolsa de Valores. Vou encontrar com isso qual o valor? Vamos descobrir aqui agora, ó, porque nesse site aqui já me mostra todos esses valores já calculados ali a nível mais recente. Então, deixa eu achar aqui o VPA da Vale. Ó. Tá lá, ó, VPA da Vale está dando R$ 32,72. Circulei ele de azul aqui, marquei ele de azul. Estou mostrando ele aí para vocês. Ó, o valor patrimonial por ação da empresa lá. Ó, é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações emitidas pela empresa. Então, isso mostra quanto que é o valor da Vale contábil. Olha que doideira, galera. Olha que maluquice. Perceba até então o que a gente fez, hein? A gente viu, então, que a Vale, qualquer outra empresa SA de capital aberto, qualquer outra empresa que tenha ações na Bolsa de Valores, ela não tem só um preço. Toda empresa que tem aí ações no mercado financeiro, ela passa a ter dois preços, não é isso? Dois preços. O primeiro deles,
o preço extraído ali da sua contabilidade, e o segundo deles, o preço que é evidenciado aí pela negociação das ações da empresa no mercado financeiro, né? Então, olha que doideira, olha que maneiro isso. Se você, assim como eu, né, limitada, eu só tenho um preço, né? Eu não tenho ações da minha. Se eu quero descobrir quanto que a minha empresa vale, o que eu faço? Eu pego o meu patrimônio líquido e divido pelo meu número de cotas, né? No meu caso, é uma empresa limitada, não é uma empresa SA, então não tem número de ações, é número de cotas. Por outro lado, uma empresa SA de capital aberto, mesma coisa, né? Parei aqui, pessoal, um minutinho, só porque chegou uma mensagem aqui, saiu a mensagem. Cortou alguma coisinha aí para vocês, o áudio? Porque chegou uma mensagem aqui, apareceu aquele triângulozinho aqui no Teams, que estava tendo um pouco de má qualidade aqui, mas já voltou ao normal. Então vamos lá. Seguindo. Então olha que doideira, enquanto uma empresa limitada, ela só tem um preço, eu só descubro um valor ali sobre ela, uma empresa SA de capital aberto, agora ela trabalha com dois preços. Como assim? Ela tem o preço que é extraído da sua contabilidade, mas tem também o preço que aparece todos os dias na Bolsa de Valores, que é o preço das ações da empresa. Eu consigo, com isso, estabelecer uma comparação, fazer uma análise e encontrar realmente ali potenciais oportunidades e encontrar também, né, uma métrica para eu entender como é que essa empresa está sendo avaliada no mercado financeiro, galera. Então, esse é o intuito do PVPA. O que o PVPA faz, então? Ele pega o preço das ações da empresa na Bolsa de Valores e divide esse preço das ações pelo valor patrimonial delas. Ele divide o preço de mercado pelo preço contábil da empresa. O que ele faz com isso? Ele estabelece uma comparação. Quanto que a empresa está valendo na Bolsa de Valores versus o que ela está valendo na sua contabilidade. O valor da sua contabilidade é um valor um pouco mais estático, gente. Por quê? Como eu falei para vocês, essas demonstrações financeiras, elas são entregues para o mercado de quanto em quanto tempo? 3 em 3 meses, não é isso? Tá? Então não é todo dia que a empresa divulga quanto é que está o balanço patrimonial dela. Não é todo dia que a empresa fala como é que foi o fechamento das suas demonstrações financeiras. Ela só faz isso ao final de cada trimestre. Por outro lado, o preço das ações da empresa está negociado quando? Todos os dias, de 10 da manhã às 17 horas ali da tarde. Todos os dias as ações elas estão negociadas na bolsa, todos os dias. Moral da história. Eu tenho ali esse indicador sendo renovado diariamente. Diariamente esse indicador ele pode sofrer mutações. No caso da Vale, com certeza sofreu. Vale subiu hoje para caramba, assim como muitos ativos, né? Hoje foi um dia de alta no mercado, fortíssima alta. Então Vale subiu para caramba. O que acontece? O PVPA dela sofreu alteração. O VPA dela permanece estático, porque só daqui a 3 meses que eu vou saber outro VPA dela, né? Ela acabou de divulgar ao final de março. Então agora, abril, maio, junho, só em julho eu fico sabendo a divulgação do fechamento até 30 de junho. Por outro lado, o preço das ações da Vale subiu para caramba, né? Então o PVPA dela sofreu uma alteração. Mas como que eu interpreto, Lucas, o resultado desse PVPA? A conta eu já vi então como é que faz, né? Espero que vocês já tenham visto como é que faz. Você pega o P do Google, você digita lá nome da empresa, ações, vai te falar quanto que ela fechou, e pega o VPA do balanço patrimonial da empresa, você pega o VPA do site da própria bolsa, que tem lá essas informações financeiras da empresa. Então pegou um com o outro, dividiu o patrimônio líquido pelo número de ações, encontrou o VPA, dividiu o preço pelo valor patrimonial por ações. O da Vale mesmo está dando hoje aí 1,57. É o PVPA da Vale. P/VPA da Vale deu 1,57. Vou pegar o PVPA da Santos Brasil, já que foi uma empresa que vocês colocaram. PVPA da Santos Brasil.
a pergunta aqui do Jobert, onde fica sabendo a data de prestação de contas assim? As empresas, elas divulgam no próprio RI delas quando que elas vão entregar as demonstrações contábeis, ok? Então, elas divulgam. Por exemplo, agora nós estamos num momento em que as empresas estão entregando as demonstrações contábeis do primeiro TRI, né? A maioria já entregou, mas tem algumas que vão continuar entregando até o final desse mês e algumas até no início do mês que vem. Mas elas divulgam no próprio site delas, no RI, no relacionamento com o investidor, né, na parte de investidores, elas divulgam esse calendário. Vale salientar também, Gilbert, que boa parte das corretoras, instituições financeiras, casas de análise, eles divulgam, né, isso, investing.com também, eles divulgam, né, o calendário dessas empresas. Então, Eleven faz isso, Suno Research faz isso, Empíricos faz isso, as corretoras quase todas fazem isso, né, vários sites divulgam aí esse calendário de resultados trimestrais da empresa. Vale salientar que alguns lugares, infelizmente, não atualizam, tá, esses calendários, porque algumas empresas elas mudam a data de entrega. A Via Varejo mesmo iria entregar agora, adiou para junho. Então podem acontecer esses adiamentos. Se você estiver olhando um ativo específico, o lugar ali oficial, que eu te garanto que você pode olhar e nele não vai ter erro, é no próprio RI da empresa. No próprio RI da empresa você pega a informação mais fidedigna aí à realidade, beleza? Então você consegue ali encontrar as informações realmente ali mais claras dentro do site da própria empresa, beleza? Então ali você pega esses detalhes. Eu não sei se a pergunta é e o Boletim Focus ou é o Boletim Focus, tá? Mas não, se a pergunta for é o Boletim Focus, não é o Boletim Focus. O Boletim Focus ele mostra dados macroeconômicos do Brasil, ok? Esse é o papel dele, ele mostra ali a mediana das expectativas de mercado, né, no Brasil. O PVPA da Santos Brasil deu 1,72. 1,72. Outra empresa que a gente olhou foi a TOTUS, né? Deixa eu botar ela aqui, o PVPA da TOTUS. Deu. Deixa eu pegar ele aqui. Está abrindo. PVPA da TOTUS deu 4,43. É ótimo pegar uma empresa de tecnologia, porque dá um número bem distoante aí das outras empresas, e é ótimo, né, para que a gente consiga, né, estabelecer uma comparação ali bem legal. Então eu tenho 3 PVPAs diferentes. Deixa eu pegar um PVPA de um negócio bem mequetrefe aqui, para fazer uma comparação aqui. Deixa eu abrir aqui uma empresinha. PVPA da Oi. PVPA da Oi deu 0,20. Então tá lá, temos 4 resultados ali que me dão aí tudo que eu preciso para conseguir explicar para vocês o PVPA. Ó. Então nós temos um PVPA da Oi que está abaixo de 1, bem abaixo de 1. Ah, claro, olha o Gol sim. O PVPA da Gol. Vamos verificar aqui. Hoje ela subiu para lá, né? Subiu quase 13%. PVPA da Gol, esquece. Tá totalmente distoante aí. A Gol ela tá com VPA, a Gol ela tá com VPA negativo, tá? Ela tá com VPA negativo, né? Porque patrimônio líquido dela, né, atual ali, né? O passivo superou o ativo, né? Então ela fechou com patrimônio líquido negativo. Esquece a Gol, depois a gente olha a Gol, depois eu mostro da Gol para vocês aí. Mas por enquanto não tá legal não, porque tá com PL negativo, né? O passivo, ele supera o ativo, mas normal, né, gente? Mas normal, né, diante aí do setor que ela tá, né? Um setor ali mega arriscado, mega arriscado. Então, ó,
eu já consigo aí estabelecer comparações com base nesses 4 PVPAs aí, ó. Vamos pegar primeiro da Vale e da Santos Brasil. Vale e Santos Brasil são 2 empresas consideradas boas no mercado, sim, são 2 boas empresas do mercado. A Vale trabalha com mineração, como todo mundo já sabe. A Santos Brasil, para quem não conhece, ela trabalha na parte ali de tanto de containers e logística, né? Principalmente logística. Então, são 2 empresas ali que trabalham realmente numa área ali em que envolve muito patrimônio, são empresas que têm realmente ali um ativo muito gordo, que tem realmente ali, né, investimentos, tem, né, uma parte ali realmente de imobilizado muito forte. São empresas que realmente trabalham com algo tangível, né, gente? Então é tudo muito tangível. O que acontece com essas empresas? É normal que o PVPA dessas boas empresas seja sempre acima de 1 para começar, tá bom? Então o PVPA de uma empresa boa, o normal é que ele seja maior do que um por uma questão pura e muito simples. Por que o PVPA de uma boa empresa é normal que ele seja maior do que 1? Por quê? Porque o P, ó, que é o preço de mercado, estou escrevendo aqui no chat para vocês. O P, que é o preço de mercado, ele considera as expectativas da empresa. Ao passo que o VPA, que é o valor patrimonial por ação, não considera as expectativas. Pensa, gente, a Vale fecha um novo contrato com a China, mais um dos vários que ela tem. Mas ela fecha um novo. Vamos supor que a recuperação econômica lá na China seja em V, né? A China cresce, voltando a crescer para caramba e demandando de novo muito minério, igual ela já demanda, mas igual já demandou muito mais do que demanda hoje. Então vamos supor que volta a ter uma demanda reprimida lá em razão da Covid-19, eu estou inventando isso, tá, gente? E aí ela demanda muito mais minério e faz um novo contrato com a Vale, um contrato que vai começar a vigorar a partir de julho desse ano. Pergunto a vocês, gente, o contrato ele vai vigorar a partir de julho desse ano. No balanço patrimonial da Vale, na DRE da Vale, nas demonstrações financeiras da Vale, tanto do primeiro TRI desse ano quanto do segundo TRI desse ano, esse novo contrato que ela vai ter a partir de julho vai ter causado algum impacto nessas demonstrações contábeis do primeiro e do segundo trimestre? Me respondam aí. O que vocês acham? Sim ou não? Nas demonstrações financeiras da Vale, esse contrato que ela acabou de fechar com a China, mas que vai vigorar só a partir de julho, causa algum impacto no balanço patrimonial e na DRE da Vale a partir, né, desses que vão ser divulgados agora no primeiro e no segundo TRI? O que vocês acham? Vai ter algum impacto no balanço patrimonial e na DRE, sim ou não? É isso aí, Elias? Não. Por quê? Porque para a contabilidade isso só vai ter algum efeito na hora que já estiver realizado, na hora que tal contrato já estiver ocorrendo. E aí sim, a partir do terceiro trimestre, será comum que esses fatos ali contábeis agora sim materializem ali em algo relevante para a empresa. Mas no primeiro e no segundo TRI eles não vão causar nenhum efeito nas demonstrações financeiras da empresa. Por outro lado, a Vale divulga este acordo com a China. Pergunto a vocês, nas ações da empresa, isso vai causar algum efeito? Vai ter algum impacto? Ou só depois que esse contrato começar a ser vigorado? Nas ações da Vale, esse impacto será causado já hoje, no dia do anúncio, ou será causado, né, somente quando tal contrato também começar a vigorar? O impacto nas ações vem junto com o impacto na contabilidade ou vem antes? De imediato. É isso aí, então desse de imediato, precificado. É esse o verbo mesmo, Elias, já foi precificado. Então, no mercado financeiro, muito antes, inclusive, desse fato ser confirmado, enquanto ele ainda for boato, só de ser boato, as ações da empresa já vão ser ali materializadas, a empresa já vai ter esses papéis ali altamente, né, precificados ali para cima. Beleza? Então, por isso que uma empresa boa, né, sim, o Itaú fez isso com várias, né, das ações ali, várias empresas que ele compra, né? O Itaú, quando comprou o Redcard, mesmo Redcard subiu um absurdo um pouco antes, e por aí vai. O que acontece então?
a, a, a empresa, quando está negociada na Bolsa e é uma boa empresa, ela potencialmente tem mais situações positivas ali que estão por vir do que negativas. Então é muito comum que o P da empresa seja sempre superior ao VPA. Então boas empresas normalmente têm um PVPA acima de 1, ok? Exatamente por isso. Por quê? Porque no P eu tenho as expectativas, ao passo que no VPA eu não tenho as expectativas. Beleza, pessoal? Então boas empresas normalmente têm um PVPA acima de 1. Mas e no caso da TOTUS, Lucas, que está com PVPA acima de 4, cara? Que doideira é essa? Vamos lá, ó. A TOTUS faz parte de um setor que é um setor de tecnologia, galera. O que o segmento de tecnologia tem de diferente dos outros segmentos? É um segmento em que o principal valor dele está vinculado a algo que, diferentemente da Santos Brasil, que é logística, container, diferentemente da Vale, que é minério, vagão, aquela coisa física, tangível, a TOTUS, por outro lado, ela tem ali, né, a maior parte do seu valor em capital intelectual, a maior parte do seu valor em ativos intangíveis. Por mais que a contabilidade esteja considerando o intangível e calculando o intangível, a gente sabe que na prática é muito mais difícil você mensurar aquilo que você não pega, aquilo que você não sente, do que aquilo que é tangível. Então é normal no mundo inteiro as empresas de tecnologia estarem com um preço de mercado muito acima de um VPA, muito acima do seu valor patrimonial por ação. Se você achou o PVPA da TOTUS alto, se eu te falar o da Apple, você vai surtar, porque o PVPA da Apple é acima de 100. 100. Acima de 100. Da Amazon estava acima de 1.000. Então, assim, parada de doido. A empresa está na bolsa por 1.000 vezes acima do que ela vale patrimonialmente. Exatamente por quê? Porque a nível de patrimônio físico ela tem pouco. Então, exatamente, Robert, é o exemplo perfeito ali, o melhor exemplo possível é o exemplo da Amazon, né? A Amazon ela vale muito mais a nível de mercado do que o valor patrimonial dela. Exatamente por quê? Porque as expectativas que pairam sobre ela são absurdamente boas, ao passo que a nível de ativos físicos ela tem muito pouco, porque é uma empresa de tecnologia, porque o foco dela está principalmente vinculado ao capital intelectual. Né? É o maior ativo que essa empresa tem. Então, é exatamente por isso que empresas de tecnologia costumam ter um PVPA muito distoante de outros PVPAs. O Brasil ele tem poucas empresas, né, gente, de tecnologia, vamos ser bem honestos. O Brasil não manda muito bem nessa área, não. Mas as poucas que ele tem, sim, conseguem entregar um PVPA acima da média. Por outro lado, empresas que trabalham ali nessa parte industrial, é muito comum esse PVPA ali entre 1, 2, no máximo ali de 2 para 3. Por quê? São empresas que a parte física delas é muito relevante. Então ela não foge muito deste patrimônio físico que ela tem, ok? Então, PVPA acima de 1, o que significa? Significa que a empresa está no mercado de ações mais valorizada do que o que ela vale patrimonialmente. A empresa está no mercado acima de seu valor contábil. O que quer dizer? Quer dizer que ela está sendo bem julgada pelos investidores. Por outro lado, um PVPA abaixo de 1 pode significar duas coisas. Primeiro significado, que a empresa ela está, obviamente, no mercado abaixo de seu valor patrimonial, ou seja, ela sofre aí um mau julgamento pelos investidores, ela não está sendo bem considerada, ela não está sendo bem cotada pelos investidores, porque o normal é uma boa empresa estar acima de 1, então ela está abaixo de 1, mas pode significar uma outra coisa também, um PVPA abaixo de 1. Se porventura a empresa for boa, e se porventura, por algum momento, alguma distorção acontecer, e ela ficar com PVPA abaixo de 1, mas continuar sendo uma empresa boa, você conseguir detectar isso, um PVPA abaixo de 1 pode ser o quê? Pode ser uma oportunidade para você adquirir as ações dessa empresa mais barato, para você adquirir as ações dessa empresa por um preço mais baixo. Diferentemente do que o leigo pensa, o barato ou o caro não é só o preço da empresa. Peguem o exemplo da Vale e o exemplo da Santos Brasil mesmo. O preço de uma ação da Santos Brasil estava R$ 3,45.
o da Vale estava na casa lá acima de R$ 40. Aí quando você olha e fala, não, a Vale está caro, Santos Brasil está barato. Não, o caro ou barato não é assim. Se a gente for olhar um critério que mostra o caro ou barato, a Vale está com PVPA de 1,57, a Santos Brasil com PVPA de 1,72. Ou seja, a Santos Brasil está no mercado acima do que ela vale patrimonialmente e num percentual maior do que o da Vale. Então, se a gente for olhar por esse critério, a Santos Brasil está mais cara do que a Vale, inclusive, né? Não mais barata. Então, quando você olha só o preço do papel, muitas vezes você engana, né? Você olha a Oi, né, e fala, não, ela está baratinha. Às vezes ela 20 centavos, ela pode estar mais cara do que uma empresa que está R$ 20. Então, o preço não diz tudo. Você precisa comparar o preço com o valor patrimonial e comparar também com outros indicadores, porque esses indicadores eles não são feitos para serem olhados isoladamente, eles devem ser olhados em conjunto. Beleza, pessoal? Então, um PVPA da Oi, que é um PVPA de 0,20, significa o quê? Que essa empresa está no mercado bem abaixo do que ela vale patrimonialmente. As expectativas sobre ela são negativas. Deixa eu dar um exemplo agora de empresa que estava barata em relação a PVPA. Vou dar um exemplo da mais conhecida na bolsa aí, né? A Blue Chip junto com a Vale, mais conhecida do mercado financeiro. A Petro ainda hoje está com PVPA abaixo de 1, se não me engano, não. Está com PVPA, a Petro 4 está com PVPA de 1,03. Com essa alta que ela deu hoje aí, ela conseguiu passar o valor patrimonial dela. Então ela está com PVPA agora de 1,03. Mas a Petrobras, gente, há 2 meses atrás, chegou a bater R$ 10, R$ 10 e uns quebrados. Mais para perto de 11 do que para perto de 10, mas bateu ali 10 e alguma coisa. Naquele momento, antes da Petro divulgar esse atual balanço dela, né, que veio com prejuízo, por isso que o VPA dela diminuiu, o VPA da Petro estava na casa de R$ 20, gente. A ação estava valendo 10. É um monopólio na parte de exploração de petróleo. Quem olhou este indicador e detectou, opa, a Petrobras está barata. Por quê? Porque o PVPA dela está dando meio. Foi lá e comprou a Petrobras. A Petro já chegou a bater aí quase R$ 20, né? Então essa pessoa viu ali 100%, praticamente 100% em pouco mais de um mês. Então muitas vezes a pessoa olha, não vou comprar a Petro não porque está R$ 10. Eu prefiro, né, comprar uma empresa de R$ 2, de R$ 3, de R$ 5. Não é isso que fala se está barato ou se está caro. Não é isso que fala se está barato ou se está caro. Você tem que olhar outros detalhes para descobrir se realmente uma empresa está barata ou uma empresa está cara. Não é isso que define, não é só o preço das ações da empresa que vai definir, né, o que é barato, o que é caro. Na verdade, é um conjunto de indicadores, um conjunto de indicadores patrimoniais, um conjunto ali de indicadores de mercado, né, um conjunto de uma série de indicadores que vai mostrar para vocês ali se uma empresa é boa ou não. Tá? Se uma empresa ela está patrimonialmente interessante ou não. Às vezes a TOTUS com PVPA de 4 ainda está atrativa, né? Às vezes a Santos Brasil, que está lá com PVPA acima do da Vale, está mais atrativa que a Vale. Então o PVPA ele é uma métrica, mas definitivamente não é um resumo de todas as métricas. Deixa eu ver aqui o comentário, isso aí, a dívida líquida da empresa pode estar baixa. Isso, a Santos Brasil mesmo não está alavancada, ela tem o EBITDA, inclusive, muito bom, né? A margem EBITDA dela é de quase 23,5%. Então, é uma empresa que tem ali, né? Ela consegue entregar alguma eficiência para o mercado financeiro, né? Então, isso é bem relevante para o mercado. Então, é normal, né? Uma empresa que está com uma liquidez corrente muito boa, ou seja, ela tem dinheiro no curto prazo, consegue enfrentar aí o momento atual com uma folga de caixa bem interessante. Então, muitas coisas elas devem ser olhadas, mas lembrando, isso é só um indicador. Relaxem que nós vamos ver mais. Então, isso é o PVPA, tá bom? PVPA, então, acima de 1, denota que a empresa está no mercado benquista pelos investidores. Por outro lado, um PVPA abaixo de 1 mostra que a empresa está no mercado com uma moral mais baixa dos investidores em relação àquilo que ela vale contabilmente. Tranquilo por enquanto, galera? Entenderam o PVPA? Preciso perguntar. Entendido este indicador? PVPA, ok. Para quem ouviu aí a explicação, tudo certinho desde o início, está de boa? Beleza, obrigado. Show de bola, galera.
Esses indicadores, lembrando, esses 4 é para serem olhados no mínimo em conjunto, os 4. Eles estão sendo colocados para vocês aí juntos no slide, só não é por acaso. É porque nenhum deles é para ser olhado individualmente, né? Todos eles devem ser olhados em conjunto, pelo menos os 4 ali de uma vez, né? Se bobear com outros ali concomitantemente. Mas beleza, então PVPA foi. Vamos para o PL, preço dividido pelo lucro. Esse é muito olhado pelo mercado, por mais que ele seja muito simples, tá? E vocês já conhecem a evolução dele. Vocês já conhecem o indicador que é muito melhor que o PL, muito melhor que o PL mesmo. Por quê? O que o PL tenta calcular? Olha aí o significado dele aí, ó. Ele simplifica a análise de tempo de retorno do capital investido. Ué, então o PL ele quer calcular o tempo de retorno do capital investido? Pô, qual outro indicador que vocês acabaram de estudar que o objetivo dele é calcular o tempo de retorno do capital investido? Alguém lembra aí? Para colocar o nome dele aí para mim no chat? Qual o indicador que a gente acabou de ver que tem o foco aí no cálculo do tempo de retorno do capital investido? É isso aí, o payback descontado. E o payback descontado, qual que é a grande vantagem dele? Né? A vantagem que significa uma dificuldade, mas que é a grande vantagem dele. Né? O payback descontado, ele calcula o tempo de retorno do capital investido considerando o valor do dinheiro ao longo do tempo, o que nenhum outro indicador de tempo de retorno do capital investido faz. O PL é muito olhado pelo mercado, mas ele tem essa imperfeição, tá bom? Que ele não considera o valor do dinheiro ao longo do tempo. Ele simplesmente calcula tempo de retorno do capital investido, fazendo uma continha muito simples. Qual que é a conta do PL? O P é o mesmo do P lá de cima, viu, gente? É o preço de mercado. É o preço das ações da empresa na Bolsa de Valores. É o preço do último negócio realizado. Por outro lado, o L nada mais é do que os lucros por ação. Eles são os lucros por ação. Então você pega o lucro, a lucratividade da empresa e divide pelo número de ações que ela tem. Lucas, o preço você já me mostrou onde é que eu acho. Mas e o L, o LPA, né, o lucro por ação? Onde que eu encontro ele? Então, indicador de lucro você já acha em uma outra demonstração que não é o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial você utilizou ele para encontrar o VPA, né? O valor patrimonial por ação. O lucro por ação, você já acha ele em outro indicador. Ó. Deixa eu parar de compartilhar aqui a apresentação. Vamos colocar aqui o compartilhamento da minha tela. Está lá. Vamos entrar aqui naquele mesmo arquivo da Vale, ó, que eu entrei, né, as demonstrações financeiras aí da Vale, de 31 de março de 2020. Vamos lá, agora eu vou achar na DRE da Vale, na demonstração do resultado. Demonstração de resultado do exercício. Vamos chegar nela aqui na Vale. Tá lá, aqui está a DRE da Vale, ó. Essa é a DRE da Vale. Percebam, se tiver algum aluno de contábeis aí, né, online, perceba que essa DRE, ela fica um pouco diferente aí da DRE, muitas vezes, padrão que vocês estudam ali no curso de contabilidade. Né? A galera da DM também pode ter visto uma DRE um pouco diferente. Né? Percebam que essa DRE, para começar, ela não começa com receita operacional bruta, né? Ou receita bruta. Essa DRE ela já começa com receita líquida. Percebam isso, tá bom? Depois aí sim já vai para o lucro bruto, chega lá no seu lucro operacional, né? Depois aqui o LAIR, né? Que no caso da Vale não foi LAIR, porque foi um PAIR, né? Foi um prejuízo, né? Antes do imposto de renda. E aí depois sim você encontra ali um lucro líquido ou prejuízo líquido, né? Dependendo ali, né? No caso a Vale tinha ali um prejuízo líquido em 2019, né? E aí agora tem um lucro líquido em 2020, né? Obviamente que 2019 a operação aí dessa empresa foi bastante impactada, né? Por tudo que havia ocorrido ali períodos antes, né? Falo principalmente de Brumadinho. Então, olha aí no caso da Vale, né? Então, nós temos ali os resultados dos 2 trimestres ali, né? O primeiro trimestre de 2020 versus o primeiro trimestre de 2019.
Então, ó, de onde que eu acho o LPA? O lucro por ação. Né? Eu acho o lucro por ação exatamente aqui. Ó. Eu pego o lucro da empresa e divido pelo número de ações. Então perceba que a própria DRE da Vale já me fala que em dólar, ó, qual que foi o lucro por ação ordinária? Ó, foi 5 centavos de dólar. É do jeito que o dólar vai, daqui a pouco isso aí vai valer muito dinheiro, né? Mas, né, por enquanto aí você multiplicando por um 6, por exemplo, ali dá uns 30 centavos, né, por ação. Então, tá lá, você tem o lucro por ação da empresa, que é simplesmente o lucro líquido que é extraído da DRE, dividido pelo número de ações da empresa. O número de ações de uma empresa você acha no site da própria Bolsa de Valores, como eu já mostrei aqui para vocês, né? Tá aqui, ó, número total de ações da Vale aqui, né, na composição do capital social dentro do próprio site da Bolsa de Valores, em que você encontra ali a demonstração financeira de, né, os dados financeiros de todas as empresas listadas ali no mercado de capitais. Então tá lá, dali você encontra o PL. O que você faz? Você pega o preço de uma ação da Vale, então você pega aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a Vale, ó, Vale 3. Você pega ali o preço de uma ação da Vale, 51,37, e divide pelo lucro por ação da Vale. Né? Aqui até então estava considerando o último, que foi prejuízo, né? Por isso que estava negativo, né? Agora, obviamente, que vai atualizar ali para o lucro. Né? O problema desses sites gratuitos, né, são isso. Muitas vezes eles não atualizam a coisa em tempo real e nem precisam, né, nem tem que fazer isso. Mas você vai pegar ali e vai descobrir, né, aqui, ó, o lucro por ação da Vale, que é o lucro da Vale em 2020, né, que é no primeiro trimestre de 2020. Até então ela tinha prejuízo, aí ela fechou agora com lucro. Aí você divide este preço pelo lucro dividido pelo número de ações, você vai descobrir o PL da Vale. Né? Então você vai descobrir ali o lucro por ação da Vale. Vai dar um número muito alto no caso da Vale, né? Porque nós estamos falando de um lucro ali que está abaixo ali de 50 centavos, né? Então vai dar um PL bem gigante. Vamos supor que o PL da Vale dê ali, por exemplo, vamos supor que dê, vai dar bem mais do que isso, tá? Mas hipoteticamente, vamos supor que o resultado dá 25. P/L é igual a 25. 25 o quê? 25 anos, pessoal. Qualquer resultado de PL é sempre em anos, tá bom? Então, resultado que me mostra ali qual que é o tempo de retorno do capital investido. Porém, desconsiderando o valor do dinheiro ao longo do tempo. Por isso que o PL ele não é tão bacana quanto o payback descontado, porque o payback descontado ele mostra para a gente, né, todo o peso do valor do dinheiro ao longo do tempo, todo o peso, né, dos investimentos ali, do recurso, né, do dinheiro cada vez mais valer menos à medida que o tempo passa. Então, o PL é uma regra muito clara, né? A gente sabe que normalmente quando vem uma regrinha assim, a galera adora, né? A regra do PL é o quê? O PL é muito simples. Se ele é tempo de retorno do capital investido, PL é quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Né? Quanto menos tempo for, quanto menor o número, o resultado do PL, melhor, porque é menos tempo de retorno que vai demorar para o capital investido ali ser devolvido para o investidor, ok? Então, quanto menor o tempo de retorno, melhor ali para o investidor. Então, é tempo de retorno do capital investido. Como é que é aqui no Brasil? Ó, no Brasil, a galera considera um PL bem atrativo, PL abaixo de 10. Já nos Estados Unidos, a galera considera qualquer PL abaixo de 20 como um PL bacana, como um PL bem relevante. Aqui no Brasil, normalmente, de prazo de retorno, o brasileiro ele não entende, né, investimento como uma ferramenta, né, de longo prazo, como o americano. Então aqui o brasileiro considera PL bom mesmo, PL abaixo de 10. Então quando você olha um PL, ele está lá 8, quando você olha um PL, ele está lá 5, opa, está um negócio muito bom, até mesmo a nível Brasil está irresistível. Né? Por quê? Qual que é o cálculo? É muito simples. Se o PL deu 5, significa que se a empresa continuar lucrando aquilo que ela está lucrando, em 5 anos ela devolve aquele capital
que foi investido. Por outro lado, um PL de 10 vai mostrar que vai demorar 10 anos para você ter o retorno do capital investido. Um PL de 20 já mostra que em 20 anos você vai ter o tempo de retorno do capital investido. Este indicador, ele é um indicador perfeito? Nós já vimos que não, porque ele não considera do tempo, né? Mas esse indicador também não é um indicador estático, né, gente? De 3 em 3 meses ele sofre alterações, né? Porque a empresa não divulga os resultados dela trimestralmente. Então, de 3 em 3 meses, olha o caso da Vale, né? Estava com prejuízo líquido, agora voltou a reportar lucro líquido. O caso da Petro estava com lucro líquido, voltou a reportar prejuízo líquido. Então, tudo depende ali daquele trimestre que vem. Então, esse número do PL também não é um número fixo ou determinístico. É um número que sofre alterações de 3 em 3 meses. Né? O jogo está botando aí, brasileiro é day trade, é mais ou menos isso mesmo. O brasileiro ele não tem, né, um nível, até mesmo de maturidade, né, em investimentos do que outras economias, né, têm este nível de investimentos. É uma maturidade que é normal dentro ali de cada um desses mercados. O brasileiro um dia chegará lá também, né, e terá uma maturidade ali maior, saberá fazer escolhas ali mais assertivas, né, a nível de mercado, né? Saberá diversificar um pouco mais ali carteira, utilizar, por exemplo, opções ali como ferramentas de proteção e saber realmente ali buscar ganhos independente dos cenários. Bom, então PL é tempo de retorno do capital investido, quanto menor, melhor. Então você está comparando uma empresa com a outra, né, do mesmo setor. Por exemplo, Usiminas versus Gerdau. As duas estão com o PVPA muito próximo, porém a Gerdau tem um PL menor do que o da Usiminas. Sim, isso sim pode ser utilizado ali como, né, uma ferramenta na tomada de decisões. Né, uma ferramenta na tomada de decisões. Isso é bem relevante. Ou duas empresas que estão com o PL muito próximo, e aí o PVPA de uma está bem superior à outra. Sim, você vai comprar uma empresa que tem um tempo de retorno previsto muito parecido com a outra, e ambas tem ali, e uma tem um indicador de mercado muito melhor do que a outra. Então, sim, quando você já utiliza os dois de uma vez, você já tem mais parâmetros para uma tomada de decisões mais assertiva, beleza? Mas preciso perguntar, entenderam o PL, ok? Entendido? Lembrem que vocês já conhecem a evolução do PL, hein? Que é o payback descontado, mas só preciso perguntar se está ok com o PL, se vocês o entenderam. Sim, não? Ok? Beleza. Show de bola. Vamos para o próximo. Na verdade, os próximos, eles são meio que uma dupla, tá? É meio que uma dupla, né, que deve ser utilizada ali conjuntamente. Porque um é um indicador que está ligado a uma lei, que é a lei das SAs. O outro já é um indicador que vem para atestar este primeiro. Ele serve para atestar o payout. Os dois, inclusive, agora próximos, têm nomes, viu? Então, o nome do indicador não é o nome simplesmente da fórmula, né? Então, a gente vai falar agora do payout e depois do dividend yield, né? Que pode ser chamado só de yield. Não tem o menor problema. O que é o payout? Deixa eu colocar aqui no chat de vocês. O payout nada mais é do que o D, que é dividendos, dividido pelo L, que são os lucros por ação. Então, é dividendos por ação dividido pelos lucros por ação. Os lucros por ação, já mostrei para vocês onde é que acha, né, gente? Nas demonstrações da empresa, dentro ali do DRE dela, né? Na parte de lucro líquido, está lá o lucro por ação. É só pegar o lucro líquido e dividir pelo número de ações que a empresa tem. E o dividendo por ação? O dividendo é muito simples. A empresa é quem vai divulgar quanto que ela vai, né, pagar para os seus acionistas sob a forma de dividendos. Lembrando que existe uma lei, né? A lei das SAs, ela informa que toda empresa SA de capital aberto, toda empresa com ações na Bolsa de Valores, se fechar ali, né, um exercício contábil com lucro, ela é obrigada a distribuir, no mínimo, 25% do seu lucro sob a forma de dividendos. Então, a empresa ela é obrigada a distribuir, no mínimo, 25% em dividendos. Então, o seu resultado de payout, ele vai ser o quê? Seu resultado de payout ou não vai ser nada, vai ser nulo,
Quanto que um resultado de payout vai estar nulo? Ele vai estar nulo quando a empresa, ao invés de lucro, ela teve prejuízo, né? Então, uma empresa que fechou com prejuízo, a Vale, por exemplo, esse primeiro trimestre ela fechou com prejuízo. Se ela fechar o ano de 2020, no caso da Vale com lucro, mas no ano de 2019, ela fechou o ano de 2019 com prejuízo líquido. O que acontece, então? A Vale ela precisa distribuir lucro para os seus acionistas? Ela precisa distribuir dividendos para os seus acionistas? Não. Uma empresa só distribui dividendos, o fator gerador ali para a distribuição de dividendos é ela ter fechado o exercício findo no ano anterior com lucro, mas ela fechou com prejuízo líquido, então ela não precisa distribuir dividendos. O payout da Vale, por exemplo, vai vir um tracinho lá, é nulo. Já o payout de uma empresa que fechou o exercício contábil com lucro, ele vai vir no mínimo 25%, vai vir 25% ou mais. É 25% ou mais, tá bom? Pô, Lucas, tem empresa que distribui mais do que 25%? Sim, tem empresas que distribuem muito mais do que 25%. Tem empresas e empresas. Obviamente que a maior parte das empresas distribui o mínimo exigido pela lei, que são os 25%, e fazem o que com o restante? Reaplicam tudo na sua atividade corporativa. Mas nós temos um conjunto de empresas que não é muito atrativa quando você olha o preço de mercado delas. A gente tem um conjunto de empresas que, quando você analisa, são empresas que não têm muito mais para onde crescer. E aí, o que elas fazem para tentar fidelizar ali seus acionistas e tentar ali cada vez mais ter uma atratividade, ter acionistas fiéis ali comprando ações das suas empresas? Elas distribuem cada vez mais um percentual maior do seu lucro sob a forma de dividendos. Vou dar um exemplo. Empresas normalmente vinculadas ao setor de energia elétrica, tanto empresas que são geradoras ou empresas distribuidoras de energia. Perceba que são empresas, em sua maioria, estatais, empresas que, em sua maioria, se tratam de monopólios. Vamos pensar aqui em Minas, nem é o melhor exemplo, não. É uma empresa que deteriorou muito nos últimos anos. Mas a CEMIG é um monopólio na parte de distribuição de energia elétrica no estado de Minas Gerais. Então, com exceção dos gatos ali que muitas vezes competem com ela, a única empresa ali autorizada na distribuição de energia do nosso estado é a CEMIG. Então, é um monopólio. Por outro lado, ela já atende o estado como um todo, não há muito potencial de crescimento para ela, porque a legislação a impede de atender outros estados, ela não pode ir lá para o Espírito Santo, porque lá, por exemplo, tem a Excelsa, no Rio de Janeiro já tem a Light, em São Paulo já tem lá a Transmissão Paulista. Então, você já tem ali outras empresas que realizam tal serviço em outros estados. Então, o que essas empresas que já dominam um determinado estado, são monopolizadas, mas não tem muito para onde crescer, elas fazem? Como elas não têm muito para onde crescer, um acionista jamais as compraria se o critério para comprar fosse simplesmente potencial de valorização das ações. Para que eu vou comprar a CEMIG se eu sei que se eu comprar uma outra empresa eu tenho potencial de ganhar o dobro e nessa daí eu não tenho potencial de ganhar nada, porque ela no máximo vai crescer 5, 10%. Não vou comprar essa empresa. O que elas fazem para se tornar mais atrativas para os investidores? Elas pegam e distribuem uma grande parte do seu lucro sob a forma de dividendos, uma vez que elas precisam utilizar mesmo um percentual ali daquele lucro, basicamente para manter suas operações. Muitas vezes atualizar também determinados itens, mas a maior parte do seu lucro ela consegue distribuir para os seus acionistas sob a forma de dividendos. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, essas empresas elas chegam a distribuir 60%, 70%, 80% do seu lucro líquido para os seus acionistas, de modo a tentar trazer esse acionista ali para si, manter esses acionistas ali sempre fiéis nesses papéis. Esses papéis eles acabam ganhando o nome de ações de aposentados. O que é isso? É a ação que normalmente a pessoa que compra é aquela pessoa que não quer ter muita emoção, quer ficar ali com um papel mais ou menos estável, que vai movimentar muito pouco o preço e que vai movimentar, na verdade, muito em relação aos dividendos que ela te devolve. Uma Tietê mesmo da vida, esse ano, ela vai estar distribuindo ali, o acionista vai estar recebendo de volta uns 15% daquilo que ele investiu só em dividendos. Então o cara colocou lá 10 mil reais, vai estar recebendo 1.500 reais só em dividendos ao longo do ano. Lembrando que o dividendo ele é ainda isento de imposto de renda para o investidor.
né? Então ele já cai, aquele valor que já cai já é líquido de imposto de renda, né? Isento de imposto de renda, ele simplesmente declara o dividendo recebido lá em rendimentos isentos e não tributáveis, mas não paga absolutamente nada sobre ele, né? Não tem nenhum tipo de tributação em cima dele, né, em relação aos dividendos. Então, o payout vai ser isso, é um payout, ele pode variar para caramba de empresa para empresa. Uma empresa que está ali no ambiente competitivo, que está ali no dia a dia da competição, querendo crescer, querendo conquistar mercado, né, ou querendo recuperar do tombo que tomou agora. É uma empresa que não vai distribuir nada, ou vai distribuir o mínimo ali em dividendos. Por outro lado, empresas de segmentos mais monopolizados, empresas com potencial menor de crescimento, visando fidelizar o seu acionista, elas vão lá e distribuem um pouco mais de dividendos. E aí você pode estar pensando, pô, vai fidelizar acionista para quê, Lucas? Por um motivo muito simples, gente. A empresa ela vai voltar lá no mercado e pedir o quê daqui a alguns anos, daqui a alguns meses? Ela volta para o mercado para lançar um novo lote de ações quando ela precisar crescer. Então é muito bacana ela ter o acionista ali, ó, na palma da mão dela, ela ter os acionistas fiéis ao seu negócio. Porque nunca se sabe quando você vai fazer uma nova oferta de ações, nunca se sabe quando você vai precisar crescer de novo. Payout. Então o número dele não significa nada, tá? Um payout de 70 quer dizer que a empresa é melhor do que uma de um payout de 30? Não. Não. Payout, só tem que saber que ele vai variar de 25 a 100 quando a empresa lucrar. Quando a empresa não lucrar, obviamente que é um payout nulo, porque se não tem lucro, não tem que distribuir dividendos. O significado do payout nós vamos aprender depois do intervalo, quando eu falar para vocês sobre o dividend yield. O yield é quem faz ali uma testagem daquele valor ali do payout. Tranquilo por enquanto, galera? Entendido o payout, que é simplesmente uma métrica ali de uma legislação que diz que a empresa tem que distribuir no mínimo 25% ou mais do seu lucro líquido para os seus acionistas, certinho? Tranquilo por enquanto? Só me confirme aí, por gentileza, se tá de boa. Show de bola, valeu, obrigado, ok. Perfeito, pessoal, então é isso, vamos fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo, né? Estou pausando aqui com 1 minuto de atraso, volto 1 minutinho depois também para vocês. Depois do intervalo, a gente segue aí falando do dividend yield e coloca um pouco a mão na massa para vocês visualizarem esses conceitos já sendo analisados por vocês na prática, beleza? Até daqui a pouco.